Olá, olá. Boa tarde, boa noite. Acho que bom dia não, né? Olá. Tudo bem? Como estão vocês? Ai, gente, esse verão no meio do inverno, que loucura isso, minha gente. Muito, muito louco tudo isso. Bora lá, pessoal. Vamos começando devagarinho, então, a falar sobre esse tema super importante aí, né? Sobre sabotadores. Mais um pouco, né? Sobre comportamento, pensamento, tudo isso que envolve aí os sabotadores. Que é sempre muito importante. Não é mesmo? Sempre muito importante a gente falar sobre. Olá, Carlos, tudo bem? Bom, gente, vamos começar aí pontualmente, né? Vamos começar aí a falar. Afinal de contas, vocês estão aí no horário, então vamos sermos pontuais também, não é mesmo? Isso é uma virtude para mim, ser pontual. Gente, comportamentos sabotadores, né? Que a gente podia falar em pensamentos sabotadores. O que é isso? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Aliás, a gente escuta isso todos os dias, todos os dias. Nós precisamos negociar com os nossos comportamentos sabotadores. Todo santo dia, não há um dia na nossa vida que a gente não esteja negociando. Hoje eu negociei com uns quantos meus. E por que eu digo que a gente negocia todos os dias? Por quê? Porque o que são esses comportamentos sabotadores? É mais ou menos assim, deixa eu explicar. A gente tem alguma coisa para fazer, tá? Digamos que, eu preciso, sei lá, ir pagar uma conta, tá? E aí, sei lá, por algum motivo, assim, daí eu começo a pensar assim, mas e hoje me parar lá naquela fila? Essa história do Covid, ficar aí indo à toa, saindo na rua, será que isso é bom? Sabe? E a pessoa começa aí a pensar um monte de coisa, né? E fica naquele diálogo interno. Vocês já tiveram isso, assim, de ficar assim, mas será? Será que eu vou mesmo hoje? Só que digamos assim, que hoje é o dia que vence esse boleto, né? E aí tu fica naquela, mas pois é, eu vou logo depois. Aí, o que acontece? Aí, sei lá, vem alguém de surpresa na tua casa, ou teu carro estraga, tu não tem como sair. Enfim, acontece alguma coisa. Gente, não é Covid, tá? Não se preocupe. Acontece alguma coisa e tu acaba não indo pagar essa conta. Aí no outro dia tu tem que ir pagar com juros essa conta, porque, sei lá, tu ficou ali naquela coisa de, que chato que fazer isso, não sei o que, e acaba não fazendo.
você pode dizer assim, ai, Gabriela, mas será que tem gente que não paga a conta em dia só porque acha chato ter que parar na fila para pagar conta ou para entrar no home banking em casa? Tem. E eles acham chato não porque... Mas é porque tem essas... Não porque a pessoa não tem muitas vezes dinheiro, enfim, às vezes a pessoa tem o dinheiro tá ali, né? Isso aí, Janete, põe como se fosse radinho de pilha. Muito bem, a Janete, gente, tá trabalhando e tá escutando a live. Olha só que gente querida. Então, isso acontece. Mas então, assim, como é que surge esses pensamentos sabotadores? Como é que eles se manifestam em forma de comportamentos, né? Sabotadores. Bom, vamos lá. Em algum momento, essas coisas que a gente pensa e que fica dando essa sensação ruim, elas foram úteis. É sempre importante lembrar. Todo pensamento sabotador que gera um comportamento sabotador, em algum momento da vida da gente, ele foi útil. Ai, Gabriela, mas aí tu tá dizendo que talvez na infância... talvez lá na infância, talvez tu tinha 2 anos de idade e tu formou aquele sabotador. Só que assim, ele foi útil por um tempo, né? Ele não... Agora, talvez nesse momento em que tu tá vivendo agora, ele não tem mais utilidade nenhuma. Ele não tem mais função, mas ele continua ali. Então, vamos dar um outro exemplo, tá? Digamos que eu tenho uma coach que a meta de processo de coaching dela seja, sei lá, aumentar o número de clientes que ela vai atender. Né? Então, digamos que eu já atendi 20 clientes e ela quer atender 30 clientes. Ela quer aumentar o número de clientes dela. Aí, o que acontece? Ela no primeiro dia, ela vem na sessão, ela monta lá o plano de ação dela, ela já conhece o perfil comportamental dela. Nossa, ela tá assim, só love, só entusiasmo. Um entusiasmo muito louco para fazer aquilo acontecer, aquela meta acontecer. Mas o mundo não para que tu faça o teu processo de coaching. Ai, Gabriela, o que tu quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que assim, aí a pessoa chega para fazer um processo de coaching, a pessoa tá ali no primeiro, segundo dia super entusiasmada com aquele dito processo de coaching, e aí o que acontece? Ela tá lá na segunda sessão dela e ela se colocou a meta, e aí ela vem assim e diz, ai, Gabriela, sabe o que é? É que assim, ó, eu disse que eu queria atender 10 pessoas a mais do que eu estava atendendo, né? Que essa era a minha meta. Só que aí, eu fico tão cansada. Olha só. Olha como é que daí se forma. Daí ela disse assim, eu fiquei tão cansada aquele um dia que eu atendi 2, 3 pessoas a mais, que daí no outro dia eu tive que dormir um pouco mais porque eu tava super cansada, e daí eu já nem consegui atender todo o número de pessoas que eu atendia normalmente, porque eu fiquei tão cansada. Então eu não sei se é bom eu atender 10 pessoas a mais. Então como é que isso se forma dentro da cabeça dela? Tá? Vamos dar um nome para essa pessoa. Vamos dizer que essa pessoa pode ser a nossa personagem Carla, né, que a gente estava falando. Tá. Aí a Carla decidiu que ela quer atender 10 pessoas a mais. E a Carla é aquela pessoa que tem aquela vida muito louca que a gente já vinha acompanhando. Aí, o que acontece? Primeiro dia que a Carla vai botar a meta dela em prática. Bom, ela liga para as pessoas que ela tem agora mais horário e tal, nananã. E aí, nossa, ela lotou a agenda. Então, meu Deus, euforia. Ela ligou, ela abriu champanhe, meu Deus, né? Então, ela tava assim, nossa, super eufórica com aquilo. Tá, aí chegou o dia que ela foi atender. Aí, o dia que ela atendeu, que ela então lotou a agenda dela naquele dia, o que aconteceu? Ela tinha algumas coisas que ela fazia entre meio os atendimentos. Então, o que ela fazia? Ela, por exemplo, ia pagar conta naquele horário.
Ela ficava olhando coisas no Instagram, assim, coisas aleatórias no Instagram. Ela, sei lá, digamos que onde ela atendia era junto na casa dela. Então, assim, entre meio um atendimento e outro, ela ia estender uma roupa. Sabe, ela ia fazendo outras coisas aleatórias que não tinham nenhuma função com o atendimento dela, né? E que aparentemente não levavam ela para a realização da meta dela. E aí, ela, quando ela encheu a agenda, que foi muito legal, porque era isso que ela queria, essas outras coisas ela não conseguiu mais fazer. Essas outras coisas são sabotadores, só que ela não enxerga isso. E aí, o que acontece? Aí, ela termina de atender aquele dia, ela olha assim, puxa vida, tô com aquela máquina de lavar transbordando. Aí ela começa a pensar assim, ai, poxa vida, né? Agora eu não vou ter tempo para olhar o Instagram. E daí a pessoa ainda diz assim, não, porque eu anunciava no Instagram e agora nem tenho tempo. Sendo que na verdade ela passava boa parte do tempo lá, só passando o nome das pessoas. Ela diz assim, ai, mas olha só, agora eu vou ter que ir fora de hora para ir no banco, coisa que eu fazia, sabe? Então ela começa a se arrumar pretextos para que aquela meta dela seja muito ruim. Aí o que acontece? Ela vai acabar ficando ali naquela zona de conforto dela. Ela vai continuar agindo do mesmo jeito. Ai, Gabriela, qual é? Mas assim, se ela ia pagar as contas no horário, isso não era... Tá, ok, só que se ela disse pra mim que ela precisava atender mais 10 pessoas, porque senão ela não ia ter condições de, por exemplo, sei lá, pagar um tratamento pro filho. Então, assim, isso é importante. E ela se sabota porque ela tem pensamentos dentro da cabeça dela que fazem com que ela se sabote. Então, os comportamentos dela de ficar olhando o Instagram aleatoriamente, de ficar indo estender roupa em vez de, sei lá, aproveitar esse tempo para fazer alguma outra coisa, uma ação realmente que seja importante, né, contatando uma cliente, enfim, fazendo uma parceria, alguma coisa assim, isso é reflexo de coisas que ela pensa sobre. Então, assim, o que é esse pensamento? Esse pensamento, geralmente, ele vem muito cheio de crítica. Oi, gente. Nossa, muita gente bacana aí entrando. Oi, oi, oi. Então, o pensamento sabotador, como é que a gente identifica ele, né? Porque eu falei bem no início da live isso pra vocês, que a gente sempre tem eles rodando na cabeça da gente o dia inteiro e a gente sempre tem que negociar com esses pensamentos. Oi, Eude, quanto tempo? A gente sempre tem que negociar com eles várias vezes por dia. Eu hoje precisei negociar com vários pensamentos sabotadores meus durante o dia. Então, assim, mas como é que a gente faz para enxergar que um pensamento ele é sabotador? Então, por exemplo, qual é o sentimento que depois que a gente pensou, qual é o sentimento que eu tenho? É a primeira coisa que a gente precisa entender para ver o que é um pensamento sabotador. Por quê? Porque se esse pensamento ele vai causar aí um sentimento ruim, provavelmente ele é um pensamento sabotador. Agora, se ele é um pensamento que nos dá paz, tranquilidade, motivação, vontade de fazer coisas novas, abre a nossa criatividade, tudo isso é um pensamento sábio, é um pensamento bom. Aí, consequentemente, as nossas ações vão estar voltadas para coisas boas, sábias, produtivas, que vão nos deixar bem, que vão nos encaminhar para o nosso propósito, e etc, etc, etc. Ai, que legal esse pessoal que entrou agora. Muito bem, gente, que bacana. Então, assim,
o que são esses pensamentos? Vamos fazer assim uma lista de pensamentos sabotadores que todas as pessoas têm. Por exemplo, voltando para o caso da pessoa que queria atender mais pessoas, tá? Tá, digamos assim, então, ela ocupava o tempo dela, que deveria de ser preenchido a agenda de atendimento, ela ocupava fazendo outras coisas, certo? Aí, olha só o que acontece, e por isso, gente, que nutricionista a gente não vai só uma vez e resolve o problema, por isso que coaching a gente não faz só uma sessão de coaching e resolve o problema, por isso que academia a gente não vai só uma vez e resolve o problema, porque essas coisas elas vão acontecendo durante a jornada, durante a nossa caminhada, até a gente chegar naquele nosso objetivo. E a gente tem que ter apoio de profissionais. Não adianta a gente pegar e daí achar que eu fui uma vez na Nutri e eu vou estar resolvida. Eu vou fazer sessão de coaching avulsa. Isso não existe, né? A gente tem um mínimo de processo para mudar um comportamento que é 3 meses. Então não existe essa e isso é científico, gente. É DNA. O DNA da gente reprograma a cada 3 meses. Então não adianta a gente ficar se enganando e gastando dinheiro à toa, pensando que vou ir uma vez lá na criatura e vai resolver. Não vai. Então, assim, como é que se forma? Digamos assim, voltando lá para o assunto. A pessoa definiu comigo que ela quer atender, em vez de 20 pessoas, ela quer atender 30 pessoas. Então, ela quer atender 10 pessoas a mais. E ela me disse que ela tem tempo ocioso dentro daquela janela de horários que ela tem. Que ela tem ali, com certeza, ali umas 2 horas por dia que ela pode botar mais gente para atender e que com certeza vai fechar as 10 pessoas. E aí ela sai muito feliz, né? Muito motivada. Nossa, que loucura, vou fazer, vou acontecer, vou ficar rica, né? Vou ficar bam. E a pessoa sai a fazer. Aí o que eu falei? Que ela não percebia que se ela não estava enchendo aqueles horários dela com realmente coisas que levariam ela a ter os 10 clientes, ela enchia com outras coisas. E que essas outras coisas, então, muitas vezes era assim, já que eu atendo a pessoa e moro junto, né, em anexo, eu vou lá estender uma roupa. Eu vou dar só uma espiadinha no Instagram para ver o que o pessoal tá postando. Eu vou olhar o meu WhatsApp e eu vou olhar aquele videozinho engraçadinho que alguém me mandou, né? Mas aí o que isso quer? O que existe então de pensamentos sabotadores que podem fazer ela ter este tipo de comportamento e que ela só vai começar a perceber a hora que ela fizer um processo de coaching e que daí vai começar a fazer com que, se ela não tiver então alguém que apoie ela, que vai fazer com que ela se desmotive e pare. Por exemplo, a questão de estender roupa, de atender e querer estender uma roupa no meio do caminho, né? Em vez de concentrar aquela janela de horário só para coisas que vão levar ela a ter os 10 clientes a mais. Vamos pensar assim, que talvez ela tenha um pensamento que diga assim, mas que tipo de mulher é tu que não dá conta de lavar roupa para chegar às 6 horas da tarde em casa e tá com o teu marido chegar às 6 horas da tarde em casa e tá com tudo arrumado, sabe? Que outro pensamento que ela pode, ou o que pode corroborar para ter esse tipo de pensamento? Naquele dia que ela não fez isso, que ela atendeu um monte de gente, aquele dia, por coincidência, o marido diz assim, amor, onde é que tá aquela minha camiseta azul? Que eu gosto, enfim, né, que eu uso bastante. Aí tu diz, ela tá lá para lavar. E tu não lavou porque tu atendeu. E aí pode começar aquela coisa, aí começam aquelas vozes, né? Nossa, que mulher é tu que fica deixando aí as roupas por lavar? Olha só, depois o marido vai te meter um chifre e não vai saber por quê, porque tu também não dá nem conta de lavar uma camiseta dele. Ou, nossa, que inconsequente quer ter família e não cuida bem da família.
sabe? Aquele monte de pensamento que pode surgir. Claro que eu tô falando da roupa, mas, por exemplo, às vezes uma coisa que boicota muito casais, né? Que às vezes tem algumas mulheres que têm um pensamento, um ditado de dizer assim: ah, eu quero ganhar de uma maneira que eu não tenho que ser sustentada pelo marido. Gente, assim, ó, nada contra. Eu também não sou sustentada pelo marido, eu trabalho, o meu dinheiro contribui muito com o orçamento familiar, mas assim, e se acontecer alguma coisa que tu vai precisar depender do marido? Por exemplo, a mulher tá lá em licença maternidade e ela é autônoma, então talvez ela não vai ter o mesmo ganho como ela tinha antes de ter o filho. Tá, e aí? Como é que fica a pessoa que tem esse tipo de pensamento, que ela se sustenta, que ela não depende de ninguém nunca, e por algum motivo, então, se ela decidir ter filhos, ela vai acabar tendo que depender? Como é que vai ser isso? Ela vai entrar em depressão porque ela vai ter que depender, ela vai criar desculpas para não engravidar, para não ter que depender, ela vai gastar todo o dinheiro dela para que ela tenha argumento de dizer: olha só, gente, mas eu preciso trabalhar, porque não sobra dinheiro para mim guardar um dinheiro para fazer um pé de meia, para mim aguentar 2, 3 meses em casa, sabe? Ou 4 meses em casa, cuidando do meu filho, enquanto que eu tiver de pós-parto. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de pensamento, as ações levam para que a gente realize isso, né? Então, por exemplo, se eu disser que eu não dependo do marido, Deus o livre a depender do marido, é Deus o livre a pedir 1 centavo para o marido, eu posso estar ali sendo um sabotador de mim mesma, porque então se eu um dia precisar, digamos que eu tenho o sonho de botar silicone, daí eu vou ter que ficar um tempo parada e eu vou ter que depender do marido aquele tempo. Como é que vai ser? E daí eu vou me boicotar por não fazer, ou eu vou entrar em depressão, aquilo ali nem vai ser tão bom. Que sentimentos que vão gerar em mim essa questão, né? Quais são os sentimentos que vão gerar em mim? Pensamentos sabotadores não geram sentimentos bons. Então, o que acontece? Se eu penso, digamos assim, vamos pegar o primeiro exemplo lá da roupa, né? Da pessoa deixar de fazer alguma coisa em questão de, digamos assim, buscar clientes para ficar lavando roupa. Se a gente for pensar e ter esse pensamento de eu tô fazendo isso, se eu não fizer isso eu vou ser uma pessoa que eu não tô cuidando bem da minha família, por exemplo. Esse pensamento, ele não vai me gerar algo bom. Ele não vai me gerar um sentimento bom, ele vai me gerar um sentimento de culpa. Ele talvez pode me gerar um sentimento de raiva, porque eu posso pensar assim: mas que M de vida é essa que eu não posso ser feliz no trabalho e porque eu não consigo cuidar bem da minha família, porque eu não consigo lavar a roupa da família, sabe? Então começa a gerar esse sentimento de raiva, de culpa, de frustração, começa a gerar ansiedade, porque daí às vezes a pessoa daí começa a mancomunar o que eu vou fazer para então conseguir dar conta, e aí geralmente ela entra num multitarefas, em fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada bem feito. Ela desiste daquilo que ela quer de fato, porque ela olha para aquilo e considera aquilo muito maior do que é, né? Então, assim, os pensamentos sabotadores, todos eles vão ter sentimentos muito ruins. Vão ter sentimentos que não vão trazer coisas boas pra gente, né? Muito pelo contrário, vão fazer com que a gente se sinta sem energia, que a gente se sinta impotente, que a gente se sinta incapaz de conseguir fazer as coisas, né? E aí,
entra ao lado... Oi, gente! Entra ao lado dos pensamentos sábios, né? Dos pensamentos que realmente nos levam para frente, que são motivadores, que são inspiradores, né? E como é que a gente faz para virar essa chave? Gente, a gente precisa, em primeiro lugar, se observar, tá? Por quê? Por que a gente precisa se observar? Pelo seguinte, esses pensamentos, eles ficam girando na nossa cabeça o tempo todo. E com certeza, você tem vários desses pensamentos aí acontecendo. Eu dei 2 exemplos bem simples, mas você pode ter outros pensamentos que são sabotadores. Por exemplo, ai, mas se eu comer só mais um pedacinho de torta, não vai fazer mal. Ai, aí comeu um pedacinho de torta. Aí vem um outro pensamento sabotador. Puxa vida, né, fulana? Tu não aguenta ficar sem comer esse dito pedaço de torta. Agora tá aí. Agora foi tudo água abaixo, porque 500 calorias cada pedaço de torta. Agora foi a tua dieta pro espaço. Ou, ai, pois é, né? Tem uma nuvem no céu, tá ventando, não sei, eu acho que vai chover. Eu acho que é melhor eu não ir caminhar, porque tu já pensou se chove? E se chover eu pegar uma pneumonia? Tu já pensou agora com essas coisas aí de Covid? Ah, não, acho melhor ficar em casa, não fazer exercício. Ou, sabe, tudo isso são pensamentos. E o que acontece? Eles, depois que passam, eles geram culpa na gente. Eles geram culpa, geram ansiedade, fazem a gente tomar decisões erradas, faz a gente tomar decisões por medo, faz a gente tomar decisões que às vezes assim refletem às vezes até uma imaturidade, e às vezes a pessoa é super madura, é super ciente, mas naquele momento passou aquele pensamento, ele deu aquela reagida de te deixar com medo, frustrado, irritado, com raiva, e fez tu agir de uma maneira completamente irracional. Que outros pensamentos que são pensamentos sabotadores? Em relação a dinheiro, muitas vezes, né? Ai, pois é, né? Olha só, o fulano lá é rico, mas ficou doente. Então, o que adianta ser rico? Tá, mas tem fundamento isso? Pobre agora não fica doente? Aliás, pobre quando fica doente vai ter condições de pagar um tratamento melhor? Então, tu ter um dinheiro, uma reserva financeira não é bom para isso? Não é bom para tu poder fazer um check-up mais seguidamente, em vez de tu ficar esperando ficar doente? Sabe? E aí a gente precisa começar a justamente a trazer isso para a racionalidade, só um pouco. Mas isso que está me gerando medo, isso é real? Isso de fato merece esse medo todo que eu tô tendo? De fato merece eu abrir mão daquilo que eu quero para atender isso? Porque os pensamentos sabotadores, eles se camuflam de coisas muito legais, assim, como se fosse aquele amigo do peito que tá ali, né, de sobreaviso, te ajudando. E às vezes não é nada disso. Como, por exemplo, às vezes tu já tá um tempão querendo trocar de trabalho. Ah, digamos que tu fez um curso, se especializou e tu quer muito trabalhar naquela área que tu especializou. E aí, acontece que um dia aparece uma vaga dessas, né? E tu fica, nossa, apareceu a vaga. E aí, o que é o pensamento sabotador? É a mesma coisa que tu chegar para uma pessoa e dizer assim para ela, pá, finalmente aquela vaga naquilo ali que eu estudei apareceu, né? Tô muito feliz. E aí a pessoa diz assim, ai, mas não sei, viu? Com essa crise toda agora, tu vai querer mudar de área de atuação. Vai saber, tu já tá 5 anos nessa empresa, tu vai pedir as contas, tu vai abrir mão da tua rescisão, né, dos 40% de FGTS. Tu vai fazer tudo isso? Eu não sei. Olha, eu acho melhor tu ficar onde tu tá, que por mais que não é aquilo que tu queira, o que tu estudou, mas tá garantido. O pensamento sabotador é igual esse tipo de amigo, que ele nunca vai te levar pra frente. Nunca.
Nunca ele vai te dar uma palavra de apoio, nunca. Ele sempre vai ser negativo, ele sempre vai estar falando coisas negativas para ti, ele sempre vai estar te colocando para baixo. E é por isso que ter um coach é tão importante. É por isso que ter um profissional da área que tu precisa é tão importante. Por quê? Porque caso contrário, o que aconteceria se a pessoa fizesse só aquela primeira sessão, traçasse a meta, tivesse tudo bonitinho? Ela na primeira coisa da vida real dela, que ia aparecer lá um pensamento sabotador, ela ia sucumbir. Ela ia dizer assim, não, realmente, olha, não dá. E aí vem aquela cascata de desculpas. Ah, porque o tempo, porque a família, porque a idade, porque a cor do cabelo, porque não sei o quê. Ah, porque as pessoas começaram a dizer que eu trabalhava demais. Porque as pessoas começaram a dizer assim, ah, mas se tu quis casar, pra que agora tu quer voltar a estudar? Onde é que já se viu? Tu tem filho pequeno. Ai, porque... eu comecei a ficar muito cansada, não estava sendo legal, sabe? Aí a pessoa começa a criar inúmeras desculpas que reforçam os pensamentos sabotadores e fazem com que tu permaneça no mesmo lugar para sempre, sempre, sempre. E tu continua infeliz, e tu continua sem fazer as tuas coisas que tu quer, tu continua sem conquistar aquilo que tu quer. Então, gente, comece em primeiro lugar avaliando os teus pensamentos. O que tu tá pensando aí todo santo dia? Desde de manhã quando tu acorda até o horário que tu vai dormir. O que está passando pela tua mente? Tá passando coisas boas em relação a ti, ao teu ambiente, às outras pessoas? Ou estão passando muitas coisas, muitas frases, muitos sentimentos que te geram raiva, te geram frustração, te geram ansiedade, te geram tristeza? O que está passando aí? Por quê? Porque quando a gente consegue identificar isso, fica mais fácil de trabalhar. Mas quando a pessoa diz, ah, não, pra mim tá tudo certo, não tem nada, sou super motivado. Existem pessoas que realmente são muito motivadas? Sim. Mas geralmente elas são assim super motivadas porque elas se trabalharam para isso, para identificar isso e conseguir lidar com isso. E o que acontece? Neste momento de pandemia que a gente está vivendo agora, quanto mais estresse a gente estiver passando, mais os pensamentos sabotadores vão chegar com tudo. Eles vão chegar com tudo em cima da gente. Então, este momento de pandemia, de uma retomada muito incerta, porque a hora fecha, a hora abre, essa incerteza de não ter certeza de quando é que a gente vai ter uma vacina, quando é que a gente vai poder retomar várias atividades que hoje não tem como ser retomadas, né? A própria questão das aulas, das crianças, quando que vai ser retomado, como que vai ser retomado, que a gente não tem essa certeza. Tudo isso que gera muito estresse, muito nervosismo, acaba estimulando os nossos pensamentos sabotadores. Então a gente precisa estar muito atento, estar olhando para esses pensamentos agora, para pensar assim, ok, mas isso é meu ou isso é um pensamento sabotador que eu adquiri, que é um encosto meu, né? Então comece a analisar quantas vezes por dia tu faz isso, quantas vezes por dia passam esses pensamentos na tua mente. Comece a analisar e me fala. Porque assim, ó, eu não vi ninguém dizer que pelo menos não tem uns 2, 3 pensamentos, assim, três pensamentos, pelo menos, sabotadores por dia. Então, assim, me marca depois, né? Quantos pensamentos você teve? Marca e me fala. Porque com certeza é muito, muito forte. Você tem que realmente identificar eles para poder analisar eles e dizer assim, ok, mas isso aqui é meu mesmo? É isso que eu quero? Ou isso aqui é alguma coisa que eu adquiri da infância, que eu adquiri de pessoas que me falaram, de tanto eu ouvi, eu peguei isso pra mim? Como é que é isso? Será que realmente eu preciso ter essa mania de limpeza? Será que realmente eu preciso ter esse tipo de organização? Será que realmente eu preciso fazer tal e tal e tal coisa antes de eu ter direito de ser feliz? Ou será que eu posso ser feliz hoje com o que eu tenho hoje, fazendo o que eu tenho hoje?
Então, gente, façam esse exercício, me marquem e compartilhem essa live. Eu vou deixar disponível o link dela por alguns dias. Eu acho que umas 24 horas, 48 no máximo. Então, compartilhe ela com as pessoas que precisam ver isso, que estão precisando nesse momento ter essa calma, essa tranquilidade para retomar. E vamos conversando, gente. Fiquem muito atentos porque vai vir muito conteúdo sobre isso aí ainda. Um forte abraço, boa noite para vocês e até a próxima.